Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre replicação de dados em sistemas distribuídos. Vamos então estudar a arquitetura Single Leader, ou seja, uma arquitetura onde há um único líder. E o principal objetivo dessa arquitetura é determinar a ordem em que os writes eles serão realizados em cada uma das réplicas. Bem, nessa arquitetura nós teremos um líder e alguns nós followers, ou, em outras palavras, teremos uma arquitetura do tipo mestre-escravo. Na verdade, cada nó que armazena a cópia de um dado, ele vai ser chamado uma réplica. E todo write, ele precisa ser processado por toda a réplica. Caso contrário, haverá uma inconsistência, pois os writes serão aplicados em algumas réplicas, enquanto outros writes não serão. Uma dessas réplicas ela vai ser designada como líder, o mestre do sistema. E vale ressaltar, tanto que está em negrito, que as requisições de write elas devem ser enviadas apenas para o líder. Então, o líder ele vai ter um árduo trabalho. Ele vai escrever os dados no seu armazenamento local e então vai enviar as mudanças quanto àqueles dados, quanto àquela réplica, para todos os seus followers, ou seja, os followers daquela réplica específica. Por exemplo, em um sistema de 5 nós, o nó A é o líder e apenas os nós C e D são réplicas de um determinado dado. Então, o líder ele não vai enviar a réplica para todos os nós do sistema, mas sim para os followers referentes àquele dado, no caso, os nós C e D. Então, uma vez que o líder tem enviado, cada follower ele vai obter o log, as mudanças, as atualizações do líder e vai atualizar a sua cópia local na base de dados de acordo com as informações passadas pelo líder. Vejam que o líder ele tem justamente um papel fundamental, que é determinar uma ordem, pois justamente o líder ele vai escrever a ordem dos writes no seu log e então será repassada para os demais followers. E então, pela aplicação de todos os writes na mesma ordem como eles foram processados no líder, então o sistema ele vai manter-se em um estado consistente. Bem, relembrando, as requisições de write elas devem ser obrigatoriamente enviadas apenas para o líder. Por outro lado, requisições de read, de leituras, elas devem ser aceitas, processadas por qualquer nó do sistema. Ou seja, pode ser um líder, pode ser um follower. E essa estratégia é utilizada por vários bancos de dados comerciais, dentre bancos de dados relacionais, como Postgre, MySQL e Oracle, como banco de dados não relacionais, como MongoDB, RethinkDB, Espresso e outros sistemas de armazenamento, como Redis, como Kafka, como RabbitMQ. Aqui nós temos um exemplo que ilustra a arquitetura Single Leader, onde justamente nós temos um sistema composto por pelo menos 3 nós e temos um líder e 2 réplicas. O que acontece é que o usuário 1, 2, 3, 4 ele vai justamente realizar um update. Ele está atualizando a tabela users, configurando então uma nova foto para provavelmente seu perfil. Então, o líder, ao receber aquela requisição de write, ele escreverá no seu armazenamento local e no seu log e então replicará. Veja que o líder ele envia por meio de um protocolo as mudanças nos dados que foram enviadas pelo usuário. E então essas mensagens serão enviadas para as réplicas. Observem que, ao mesmo tempo, um outro usuário, 2, 3, 4, 5, ele está justamente consultando, fazendo um select, uma leitura, quanto à foto daquele usuário 1, 2, 3 e 4, que acabou de atualizar a sua foto. Podemos ver que isso é um cenário bastante curioso, pois a depender do tempo que leve para o líder replicar essa atualização para cada uma das réplicas e também a depender de qual réplica
o usuário leia, pode ser que o usuário 2345 ele veja ou não a nova foto do usuário. Tudo vai depender se aquela réplica ela conseguiu atualizar o seu dado antes do usuário 2345 solicitar a leitura daquela foto. Na abordagem single leader, nós podemos encontrar na literatura fundamentalmente duas estratégias de replicação. A primeira delas é uma estratégia síncrona, onde na replicação para as réplicas, o líder ele vai esperar as respostas dos followers. Então, como vai funcionar? O líder ele vai enviar a mensagem de replicação e só então, depois de receber uma confirmação dos followers, o write realizado ele se tornará visível para os clientes. Essa estratégia ela possui uma vantagem muito interessante. Ela garante que cada follower, lembrando que o follower, qualquer follower pode fornecer operações de read, vai ser garantido que eles têm uma cópia atualizada do dado e que vai estar consistente com o líder, pois enquanto o líder ele não tiver recebido aquele acknowledgement, o dado de escrita não vai estar disponível. Porém, há uma grande desvantagem, que é um write. Ele não pode ser processado se um follower que é síncrono ele não responder. Por exemplo, suponha que um follower ele falhou ou houve uma falha na rede. Então, o líder ele não vai poder disponibilizar para o sistema como um todo aquele update, pois ele está à espera da confirmação daquele nó que falhou. Dessa forma, o líder ele vai ter que bloquear os writes e esperar até que a réplica que não respondeu esteja disponível. Então, vale ressaltar que na literatura encontra-se a orientação de que é impraticável em sistemas distribuídos de larga escala que todos os followers eles sejam síncronos. E como a segunda estratégia, há o outro extremo, que é um cenário de replicação assíncrono, onde o líder ele envia a mensagem de atualização para as réplicas, mas ele não espera por respostas. Vamos então ver um exemplo. Nesse exemplo, o usuário 1234 ele realiza um update em sua foto e envia a mensagem para o líder. O líder, por sua vez, ele envia a mensagem de replicação para o follower 1 e 2. O follower 1 ele é síncrono, então o líder ele fica bloqueado esperando a resposta do follower 1. Porém, o follower 2 ele é assíncrono. Então, observem que só após receber o acknowledgement do follower 1, o líder ele envia um acknowledgement para o usuário, indicando que o processo de atualização escrita foi realizado com sucesso. O follower 2, ele, ao receber a mensagem, um tempo depois, ele envia o acknowledgement para o líder. Então, aqui nós podemos ver um cenário onde uma parte dos followers é síncrona e uma outra parte é assíncrona. E esse cenário nos dá justamente uma estratégia semissíncrona, que justamente é o meio termo. Um dos followers é síncrono e os outros vão ser assíncronos. Acontece que se um follower síncrono ele se tornar indisponível ou lento, nós podemos justamente promover aquele nó que é assíncrono para síncrono. Em outras palavras, nós vamos escolher um nó assíncrono e transformar ele em um nó síncrono. E também há um modelo que é totalmente assíncrono. E qual seria a desvantagem? Se o líder ele falhar e ele não se recuperar, qualquer write que não tenha sido replicado para os followers, eles vão ser perdidos. E a vantagem é que o líder ele pode continuar processando os writes, mesmo se todos os followers eles estiverem caídos ou até mesmo estiverem fora de sincronismo com o líder. Deixo como exercício a análise do Redis. O Redis é talvez um dos principais ferramentas, arquiteturas utilizadas para armazenamento distribuído em memória. Ele apresenta uma arquitetura mestre-escravo, onde justamente eles têm um sistema de ressincronização total ou parcial em caso de falhas. Ele
apresenta a replicação assíncrona por padrão, porém, ele apresenta a replicação síncrona, caso o usuário ele deseje. E o usuário vai realizar essa operação por meio de um comando denominado wait, onde justamente o cliente, o usuário, ele vai especificar um número mínimo de nós, de réplicas, que devem confirmar aquela operação descrita. Deixo então como exercício a leitura desse link para entender melhor o funcionamento do Redis. Muito obrigado!